Graça e paz. Nós estamos meditando sobre o tema Recursos espirituais para os momentos de crise, baseados em Hebreus capítulo 12. E agora queremos ver então o primeiro recurso que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, nos ensina para o enfrentamento de momentos de crise. Ele diz no verso de número 1 do capítulo 12: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O primeiro recurso que temos para o enfrentamento dos momentos de crise e dificuldade é uma grande nuvem de testemunhas na história. O povo de Deus, em sua história, tem inúmeros exemplos de homens e mulheres que enfrentaram crises e momentos de crise e a superaram com fé e dignidade. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ou mesmo na história do cristianismo, nós temos personagens profundamente inspiradores para estes momentos. Daí que o escritor de Hebreus, ao apresentar àqueles irmãos recursos para o enfrentamento das crises, o primeiro então que ele apresenta é essa nuvem de testemunhas. Pessoas que podem nos inspirar, pessoas no Antigo, no Novo e mesmo na história do cristianismo que são inspiração para nós no enfrentamento de crises. Essas pessoas souberam enfrentar as crises e passaram para a história. O escritor de Hebreus, então, os invoca, dizendo que estas pessoas constituem-se para nós uma grande nuvem de testemunhas. Seria o caso, então, de lembrar aos irmãos hebreus, ou a nós, o exemplo de Jó, um homem temente a Deus que enfrentou grande sofrimento, mas o enfrentou com dignidade, adorando, glorificando a Deus e ao final foi restaurado em toda a sua saúde e prosperidade. Seria o caso de lembrar de Jeremias, um profeta hebreu que ficou conhecido devido ao seu sofrimento como profeta chorão, mas que também soube enfrentar as crises, as dificuldades do seu tempo e as superou com fé e dignidade. Seria o caso também de lembrar do apóstolo Paulo, homem de Deus que sofreu todo tipo de afronta e dificuldade por causa da fé em Jesus, mas que cumpriu cabalmente o seu ministério e pôde dizer ao final dele: cumpri a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Seria o caso de lembrar também dos mártires na história, nos primeiros anos da história do cristianismo, homens e mulheres que enfrentaram a cruel perseguição do Império Romano, foram mortos pela fé em Cristo, mas que mostraram uma dignidade no enfrentamento da perseguição e da morte. Conta-nos a história que até mesmo aquele chamado Coliseu Romano, onde Nero e outros imperadores levaram cristãos ali a serem comidos pelas feras, e eles, ao enfrentar aquelas feras, louvavam, glorificavam a Deus, declarando que não era Nero ou nenhum imperador que era o Senhor, mas Jesus Cristo. Que dignidade! Que fé, que momento de enfrentar as crises com fé, com dignidade. Poderíamos lembrar ainda de cristãos na Idade Média que enfrentaram o poderio da Igreja de Roma, que foram perseguidos, mas que mantiveram a sua dignidade, a sua fé e perseveraram dignamente com Cristo. Podemos lembrar de exemplos contemporâneos de cristãos que vivenciaram a sua fé mesmo em meio a muitas lutas e dificuldades. Assim, queridos, é que este é um recurso para os momentos de crise. Lembrarmos destes homens, dessas mulheres, desses homens e mulheres que enfrentaram momentos de crise com dignidade, com fé. E assim também sabemos que não estamos sós no momento de crise. Temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que viveram com fé e dignidade as crises de suas vidas. Em o nome de Jesus,
que nós possamos verdadeiramente aprender e ter isso como recurso para este enfrentamento. Deus abençoe. Amém.